Oi, gente, tudo bem? Como que vai vocês? Estou começando minha live hoje às 17h11, para ser mais exata. Eu vou trocar o filtro aqui que eu não gostei desse. Então, primeiro eu gostaria de lembrá-los, né, que esse é o último tema sobre psicopatologia infantil desse ano, que eu vou estar pegando mais leve nesse mês, por ser um mês mais comemorativo, né? Então, eu coloquei alguns temas mais tranquilos, né, para serem conversados aqui com vocês. E hoje é o transtorno positivo desafiador, além da birra, conhecendo para cuidar. A semana que vem vai ser um tema mais ligado à psicologia, que é psicólogo infantil, o que ele faz. Depois vai ser dia 16, se eu não me engano, será sobre a importância da fantasia para as crianças. E no dia 23 de dezembro, que será a nossa última live do ano, será sobre a crença no Papai Noel, se é bom ou se é ruim. Então, a de hoje vai ser a última desse ano sobre psicopatologia infantil, tá certo? E pro ano que vem eu tô pensando em alguns projetos, né? Para difundir a psicologia infantil, tal como orientação de pais e aí, no caso de adolescentes, escolha de profissões. Também estou pensando em realizar um e-book, isso tudo, né, são planos, projetos, né, que eu tenho em mente para realizar no próximo ano um e-book sobre psicopatologias infantis. Vou abordar alguns temas que eu já abordei em algumas lives e alguns que não deram tempo ainda. E as minhas lives continuarão no ano que vem, fazendo sobre psicopatologia infantil, mas também algumas coisas mais light, assim, menos pesadas, né? Por exemplo, com relação a... eu tinha pensado em várias, gente, só que eu acabei esquecendo. Mas alguma coisa assim sobre sono, sobre o brincar, como eu já fiz na Semana da Criança, né, o desenvolvimento infantil, que é muito importante também, né? Enfim, esses temas, um pouco de tudo relacionado à psicologia infantil. O que mais que eu precisava falar com vocês? Bom, inicialmente é isso. Agora eu vou começar a live a respeito do TOD, né, que a gente chama TOD, mas é o transtorno opositivo desafiador, além da birra, conhecendo. Então, eu sou a Mariana Pavan de Moraes Filgueira, psicóloga. O meu Instagram é esse que vocês entraram agora. Eu tenho um canal no YouTube também que é psique.marianapavan. Se puderem se inscrever lá, agradeço. E o meu contato é o 19 99 775 5610. Se tiver interesse, pode entrar em contato comigo por esses canais. Eu disponibilizarei o material tanto no Whats, no Instagram, no YouTube em forma de vídeo. Eu tenho o Telegram também e no WhatsApp em forma de PDF, tá certo? Então, eu vou começar a
apresentar o tema. Eu vou tirar o celular aqui um pouquinho para mostrar para vocês o meu aparato de informática, assim, não é tão avançado como o de muitos, mas a intenção é boa. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem e você vai pensar o que vem à sua cabeça quando você vê uma criança fazendo isso. Olha lá, o que você pensa quando vê uma criança com este comportamento? Vamos pensar um pouquinho? Alguém já viu uma criança com esse comportamento? Na rua, em supermercado, em lojas? Acredito que sim, né? A gente procura não ficar olhando muito, a gente dá uma disfarçada, dá uma comentada assim com quem tá junto, não é verdade? Pois é. Então, daí o que a gente vem na cabeça, né? O que a gente costuma pensar? A gente costuma pensar assim: nossa, mas que criança mal educada! Os pais dessa criança não dão limite para ele, para essa criança. Essa criança não tem mãe? Cadê a mãe dessa criança? Normalmente põe a culpa tudo na mãe, né? Não põe limite para criança. Enfim, faz N julgamentos, né? As pessoas nem conhecem a família, não conhecem a pessoa, não conhecem a criança e acabam fazendo esse julgamento. Ó, eu, como pessoa, eu sempre evito julgar os outros, né? Às vezes ocorre, lógico, né? Que eu sou ser humano, assim, como todos nós. Mas eu evito. Quando vem um pensamento de julgamento em mente, eu já espanto, porque não é legal. A gente não sabe a vivência das pessoas para ficar falando, não é verdade? Então, as pessoas elas julgam e muitas vezes esse comportamento não é só de birra, não é só de malcriação, não é de desobediência. Muitas vezes pode ser um transtorno que a criança não está sabendo lidar com aquele comportamento, com aquele sentimento, e os pais muitas vezes também não sabem como lidar por desconhecimento desse transtorno ou por achar que é manha, que é só birra, mas não é assim, né? A gente tem que estar sempre atento às situações alheias. Então, a gente sempre acha que os pais são pessoas assim invencíveis, que têm a solução para tudo, mas não, né? Os pais, eles muitas vezes estão tentando fazer o seu melhor, mas o melhor do jeito que eles sabem. Então, assim, fica uma crítica, né, com relação a essa questão do julgamento, né, de ficar observando, né, a vida das outras pessoas e fazendo julgamento de valor. E os pais, eles não sabem, assim, como lidar com esse tipo de comportamento. Mesmo que a criança não tenha um transtorno, os pais ficam perdidos, né? Não sabe se briga, né, se está num lugar público, não sabe se fica quieto, se leva a criança embora, e se levar ela vai fazer vai se comportar mais dessa maneira inadequada. Enfim, é isso aí que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, tá certo? Então, esse tipo de transtorno, quando a criança ela apresenta esse tipo de comportamento, ele leva o nome de transtorno positivo desafiador, o famoso TOD, ou transtorno desafiador opositivo, TDO, tá certo? Agora eu vou passar um pequeno vídeo para vocês
Para resumir melhor, vamos ver se pega, né? Então, eu sou o professor José Martins Filho, sou médico pediatra e você está assistindo o meu canal do YouTube, que é Família, Amor e Cuidado. Eu sou pediatra, atendo crianças, mas sou professor universitário, sou escritor, conferencista, falo muito sobre esses temas de infância aí pelo Brasil, até fora do Brasil, e eu sempre gosto de passar informações úteis para as famílias. Eu recebo muitos pedidos, muitas vezes me pedindo informações a respeito de crianças, de cuidados, e aí eu faço vídeos como esse no meu canal para orientar as pessoas. Hoje eu vou falar para vocês de uma situação muito interessante que é chamada de TOD. TOD não é a bebida, TOD é T-O-D, transtorno opositor desafiador. É um transtorno de desenvolvimento infantil que aparece geralmente nos escolares ou nos pré-escolares e que às vezes se acentua até perto da adolescência, um pouco antes, e que são crianças que são difíceis de cuidar, porque elas, como o próprio nome diz, elas mostram oposição frequente aos adultos, aos professores, às pessoas que orientam, desafiam as informações. É muito difícil trabalhar com essas crianças muitas vezes, porque eles não aceitam as orientações, eles não aceitam os cuidados que a gente precisa ter para estudar, para aprender, para falar, para ser cuidado, né? Então na escola são aquelas crianças que levantam toda hora e que não obedecem o professor e falam, oh, não é? Você precisa sentar. E ele desafia o professor, discute, fica bravo quando ele recebe alguma orientação. Veja, isso é diferente da hiperatividade e transtorno de déficit de atenção, porque essas crianças não são opositoras, não são desafiadoras. Eles são um pouco mais agitados, mas eles não enfrentam as pessoas que estão orientando e que estão educando. O TOD é essa criança que quando ela é reprimida ou quando ela é reorientada ou que alguém fala alguma coisa e tenta educá-la ou tal, ela se revolta, ela não aceita, ela enfrenta, ela chega a ser, fica muito brava, às vezes ela até parte para cima daquele que está orientando, que está querendo ensiná-la. É o desafio, ela desafia as autoridades das pessoas que querem educá-la e ela é contra as orientações que recebe. E é difícil cuidar dessas crianças. Às vezes as pessoas não se dão conta. Essas crianças são chamadas de mal educadas, acabam sendo muito reprimidas, têm dificuldades na escola e acabam sendo rotuladas como mal educadas, com criança com a culpa dos pais, etc. E isso é um transtorno que precisa ser tratado adequadamente pelo pediatra, pelo psicólogo, para as pessoas que observam comportamento infantil. Acabam tendo dificuldades escolares também, acabam às vezes sendo reprovados, às vezes têm dificuldade de socialização, de brincar com outras crianças, porque elas sempre enfrentam quem está tentando orientar ou dar alguma ordem para ela e desafiam essa ordem. E por isso o TOD às vezes também acontece em alguns adultos, né? Eu tive um caso especial tratado com um colega psiquiatra em que eu fiz o diagnóstico suposto de TOD e a mãe não aceitava, ela também desafiava, ela também era opositora. Na verdade, mãe e filho eram TOD, os dois são aquelas pessoas que não acreditam no que você fala, que não aceitam as orientações, que desafiam tudo aquilo que recebe, são o transtorno de opositor desafiador, principalmente em crianças, mas pode ocorrer também em adultos às vezes. Um abraço, eu sou o professor José Martins Filho. Um grande abraço, fique no meu canal, inscreva-se, é fundamental que você mande pergunte, mande questões. Então, mande temas gente, como esse que eu tô colocando, que é o... como vocês viram, né, esse professor tá explicando que essas crianças são vistas como mal educadas mesmo, né? Então, isso daí é uma ideia, né, que a sociedade faz. Então, vamos aqui. Então, como foi possível observar no vídeo, o TOD muitas vezes é visto como falta de educação e falta dos pais colocarem limites. Mas infelizmente não é. É muito mais grave do que essa questão da educação. Não se trata de falta de educação, tampouco de birra. Então aí vocês devem estar se pensando, se não é falta de educação e não é somente birra, somente, né? O que é então?
O que vem a ser um transtorno positivo desafiador? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora tem um outro videozinho que eu gosto de colocar esses vídeos. Ai, eu e meu celular, doido. Eu vou colocar um vídeo para vocês, espero que pegue. Vai pegar assim, né? Olha lá, transtorno com o psiquiatra Luiz Guilherme. Oi pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme Labinas, tudo bem? Eu venho hoje falar do transtorno de oposição desafiante ou transtorno opositor desafiador, o famoso TOD. É um transtorno psiquiátrico que acomete crianças e adolescentes, normalmente se inicia antes dos 8 anos de idade, no qual a criança tende a ter um humor mais irritável, mais raivoso, questiona pais, questiona professores, desobedece com facilidade e é muito visível na idade escolar. Estima-se que de 2 a 16% das crianças nessa faixa etária apresentam esse transtorno psiquiátrico. Claro que tem que entender que os adolescentes por si só tendem a ser mais questionadores, mais desafiadores, só que isso vem de uma forma extremamente alçada para o nível de desenvolvimento, o nível que a criança e o adolescente se encontra, numa frequência aumentada. Por exemplo, crianças de 2 a 3 anos, elas tendem também a fazer birra, quando está com fome, quando está estressada, só que isso piora muito em relação ao padrão normal. Então a criança tem isso com muito mais frequência. Qual que é a clínica desse quadro? Com frequência a criança perde paciência, ela é muito mais sensível, discute com adultos, se irrita ou se aborrece por qualquer motivo, fica raivosa, fica irritada, ela questiona figuras de autoridade, pais, professores. Então, gosta muito dessa parte do desafio, de desafiar professores. Às vezes, ela provoca assintosamente tanto pais quanto professores. Costuma, às vezes leva muita bronca, apresenta essa irritabilidade com a própria criança, ela culpa os outros pelo seu mau comportamento, culpa os outros pelas coisas ruins que faz, normalmente é rancorosa, vingativa. Esses comportamentos, como eu falei, com bastante frequência, tendem, em umas crianças menores de 5 anos, a acontecer a maior parte dos dias, e nos adolescentes, uma, às vezes 2 vezes por semana. Quais são os fatores de risco para esse quadro? Primeiro, os fatores de risco da própria criança. Então, crianças que às vezes têm um humor um pouco mais irritável, um pouco mais explosivo, crianças que têm uma adaptabilidade social um pouco atrapalhada em relação ao esperado, crianças que têm um pouco de dificuldade social e um humor que a gente chama de mais negativo, né? Isso da parte da criança. E de âmbito familiar, sabe-se que pais que são divorciados, que não conseguem colocar o limite imposto com mais frequência, a escola também que não coloca o limite com mais, de forma mais estruturada, são fatores que podem levar a criança a desenvolver esse transtorno. Pais que têm, ou pais ou parentes de primeiro grau que tiveram esse quadro na infância e adolescência, pais e parentes de primeiro grau que também têm transtornos psiquiátricos como depressão, transtorno de ansiedade, uso e envolvimento com drogas, também tem uma relação muito grande com familiares, história familiar de brigas, de delitos, de outros comportamentos disruptivos ao longo da vida. Sabe-se que pais extremamente controladores, impositores ou extremamente bem menos controladores, que são muito mais flexíveis, não colocam limite, também podem predispor a criança a desenvolver esse quadro. Lembrando que isso é um fator de risco, não quer dizer que toda criança que tenha isso teve alguma dessas coisas quando mais jovem, mas são fatores que são mais associados. Quais são os problemas do TOD? O TOD, ele leva a prejuízos escolares, então o rendimento acadêmico é ruim, a relação com crianças e adolescentes da sua idade é ruim, pode levar a envolvimento com problemas de
outros tipos de consequências legais. Tem problemas na relação familiar, então os pais acabam se afastando da criança. A criança e o adolescente tende a ter comportamentos mais disruptivos em casa. Isso também pode levar a transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e outros problemas relacionados a isso. Existe sim tratamento medicamentoso, tratamento em terapia, mas eu vou focar nessa parte de tratamento em um outro vídeo. O que eu gostaria de falar agora é que o diagnóstico precoce, entender que esses comportamentos disruptivos da criança pode ser fruto de um quadro psiquiátrico, é importante. E aí trazer um profissional da saúde mental também é importante. A família se estabiliza com facilidade, então por conta dessa dificuldade em lidar com a criança e o adolescente. Então, para a família é importante fazer uma psicoterapia, para a criança é importante que ela também faça uma psicoterapia, até para conseguir lidar melhor com seus problemas, lidar com esses comportamentos, a família lidar melhor com o ambiente, a dinâmica em que vivem, e a parte medicamentosa que fica para um outro vídeo, tá bom? Se não tratado, esse quadro pode levar a diversos problemas. Então, por isso que eu peço, fiquem de olho no seu filho, no seu colega, os professores, fiquem de olho nos seus alunos. A qualquer dúvida, suspeita, procure um psiquiatra, procure um psicólogo e, o mais rápido possível, se iniciará um acompanhamento, uma avaliação, a fim de resolver todos esses problemas, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por meio do contato@labinaspsiquiatria.com.br. Se inscrevam e acessem a minha página no YouTube, Labinas Psiquiatria, e também a do Facebook, Labinas Psiquiatria. Fico para a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço. Bom, então como vocês viram, né, ele falou mais do que eu queria na realidade, mas dá uma resumida a respeito da live, mas que eu vou falar mais profundamente daqui a pouco. Gostei muito desse psiquiatra, porque ele é muito claro, objetivo, né, não fica com muito blá blá blá, na verdade. Então, gostei bastante dele. Eu encontrei ele por um acaso no YouTube e agora estou seguindo ele. Então, vamos ver. O que é o TOD, gente? O TOD é um padrão recorrente de comportamento negativo, desafiante e desobediente, direcionado contra as figuras de autoridade frequentemente. É um dos transtornos mais comuns em crianças, em que os sintomas costumam aparecer por volta dos 4 anos, quando a criança começa a apresentar dificuldades para seguir regras e reconhecer seus erros, e sentindo-se muito ressentida mais do que habitualmente. Então, Fernandes, né, uma autora, ela chama Camila Fernandes, ela diz assim: no TOD, o comportamento da criança vai além de uma simples birra, até porque alguns comportamentos opositivos temporários são comuns em determinadas faixas etárias e fazem parte do desenvolvimento normal da criança. No TOD, lidamos com crianças que apresentam sintomas severos que podem gerar prejuízos em várias áreas da sua vida, atrapalhando principalmente o relacionamento familiar. É importante também ter em mente que nem toda agitação se refere a esse transtorno, uma vez que há agitações normais da infância, por eles terem muita energia, né, e acabam desafiando as regras e desobedecendo os adultos. No entanto, a preocupação dos pais, os pais devem se preocupar mais quando esse tipo de comportamento desafiante, negativo, desobediente, começa a prejudicar a vida da criança na sua família, na escola e na sociedade em geral. Pelo DSM-5, que é um manual de
onde descreve os transtornos mentais, assim como assim de 10, no DSM, ele diz que o TOD ele é parte dos transtornos comportamentais disruptivos, ou seja, é um comportamento, esse comportamento disruptivo, o que é? É um comportamento que se caracteriza por uma conduta negativa, desafiadora e mais hostil do que o necessário. Os fatores de risco para o TOD, eles são de 3 tipos: temperamentais, ambientais, genéticos e fisiológicos. Bom, são esses 3 tipos, tá bom? Temperamentais tem relação com a questão da emoção, de não saber lidar muito com a frustração, não tem muita tolerância. Ambientais são assim, os comportamentos agressivos, inconsistentes ou negligentes. E os genéticos são quando eles apresentam menor reatividade da frequência cardíaca, reatividade do cortisol reduzido, ou seja, esse cortisol ele é um hormônio que regula o estresse, ele tende a diminuir o estresse. Então tá bom, né? Aí a gente já falou dos fatores, são muitos fatores, né? Depois eu vou enviar esses slides que eu tenho aqui para vocês, só que assim tá meio bagunçado ainda, então depois eu vou organizar direitinho e eu vou colocar nas redes sociais. Então assim, como a gente já falou a respeito do TOD, das suas causas, dos seus fatores de riscos, mas você, Mariana, você não falou do que mais nos preocupa, né? Dos sintomas. Então, quais são os sintomas do TOD? O que devo observar no meu filho para me preocupar? Para eu começar a ter alguma posição com ele? Então, os principais sintomas incluem os seguintes comportamentos: agressividade, irritabilidade, desafia regras e instruções, discute com adultos, desobediência, agitação, incomoda os outros deliberadamente, provoca agressões verbais, são hostis, sentem ressentimento facilmente, culpa terceiros pelos seus erros e pode ser cruel e vingativo. Ou seja, o sintoma característico é a agressividade, porque vamos combinar que todos esses outros que eu falei é uma forma de agressividade, não é verdade? Então, porque querendo ou não, a criança está sempre atacando o outro, de uma forma ou não, é uma agressividade. Na escola, o que acontece na escola? Ele não aceita ordens, discute com os professores e colegas, recusa-se a trabalhar em grupo, não realiza os deveres escolares, não aceita críticas, deseja tudo ao seu modo e responsabiliza os outros pelo seu comportamento. Aí tem outro videozinho aqui que eu quero falar um pouco sobre as características do transtorno opositivo desafiador de um professor de uma instituição que chama Neurosaber. É uma instituição... aqui não dá para mexer. Ó, eu vou virar aqui a câmera para vocês assistirem, tá bom? Tá bem pequenininho, que tá no cantinho do slide. Olha lá, Neurosaber, gosto muito. Sendo assim, o que é o transtorno opositivo desafiador, né? Eu gosto muito da definição do DSM-4, né? Melhor do que o do DSM-5, ele é mais autoexplicativo. Então, o que é isso, né? É um padrão recorrente de comportamento negativista, desafiador, desobediente e hostil. Guardem esses quatro, vamos dizer, adjetivos. Com quem? Com figuras de autoridade. E esses sinais devem aparecer por pelo menos 6 meses
emocional forte, discussão frequente com adultos, desafio ativo. Às vezes nem é uma ordem dada, ele é do contra. Ele já chega discordando. Às vezes ninguém falou nada, mas ele já chega dizendo que não, ou dizendo que não é, ou dizendo que não vai fazer, ou eu discordo do que vocês acham. Isso é um dado muito importante. E tem muita recusa a obedecer regras pré-estabelecidas. Tem o intuito de aborrecer. Eles têm prazer de ver que o outro ficou contrariado. E não reconhece os seus erros. Tudo que ele faz de errado é o outro que fez, ou aconteceu porque as circunstâncias fizeram, ou aconteceu porque naquele dia faltou alguma coisa que alguém deveria ter feito e não fez. E esses indivíduos, eles se ressentem e ficam enraivecidos por pouca coisa. Pronto. Tá aqui. Se você conhece todos esses sinais e sintomas, que levam, portanto, a um prejuízo significativo no convívio familiar, no convívio escolar, na área afetiva, acadêmica e social, é transtorno positivo desafiador. Então, né, vocês viram aí esse professor fazendo um resumo dos sintomas do TOD e esclarecendo bem nessa questão. Vamos prosseguir aqui. Então, agora já falamos dos sintomas, né? Mas eu acredito que vocês estejam assim se perguntando, tá bom, já descobri o sintoma, e agora o que eu faço? Procuro quem, faço o quê, me dirijo, né? O que devo fazer? Então, agora o que você vai precisar fazer? Vai precisar procurar um médico, um psiquiatra, um neurologista infantil, se for criança, para que ele faça um diagnóstico. O diagnóstico, ele é realizado por meio da observação do padrão de humor opositivo, vingativo e do comportamento desafiante. Esses tipos de comportamento, eles têm que estar presentes por no mínimo 6 meses. E esse comportamento tem que ser na interação com pelo menos um indivíduo. Mas esse indivíduo não pode ser o irmão, porque o irmão, né, fala a verdade, né? Eles brigam toda hora, né? Então, praticamente, né? Então, esse diagnóstico é feito observando esses comportamentos. Os pais, eles devem procurar o médico para confirmar ou não o diagnóstico e, caso confirme o diagnóstico, dar início o quanto antes ao tratamento adequado. No entanto, para diagnosticar também deve-se excluir outros transtornos, tais como psicótico, transtorno afetivo, transtorno de conduta, que é mais grave do que o TOD, porque se não tratado o TOD pode vir a tornar transtorno de conduta, ou um transtorno antissocial. Sendo assim, o diagnóstico é feito através da observação do comportamento e sintomas da criança, por um médico psiquiatra ou um neurologista, preferencialmente. É importante observar se há ocorrência de sinais de depressão, de ansiedade ou perturbação do sono, porque a depressão, ansiedade e perturbação do sono podem levar a sintomas parecidos com o TOD. Aí, do Neurosaber tem uma citação assim, desse ano mesmo. O TDAH também apresenta sintomas semelhantes e deve ser avaliado se existe uma comorbidade. Comorbidade é quando vem uma doença junto, no caso do TDAH, poderia vir o TOD. Visto que é muito comum que os dois transtornos estejam associados. Vou desligar o ar aqui. Tá certo? Então, assim, os critérios diagnósticos do TOD são os seguintes. Primeiro, eles se apresentam em 3 eixos. O eixo humor raivoso e irritável,
o segundo eixo, comportamento questionador e desafiante, e o terceiro eixo é a índole vingativa. Primeiro eixo, humor raivoso e irritável. Quais situações devem estar presentes? 3. Perde a calma com frequência, é muito sensível e com frequência é muito ressentido ou sente muita raiva. O segundo eixo, comportamento questionador, desafiante. Aí, no caso, são 4 características que têm que estar presentes. Frequentemente questiona figuras de autoridade, desafia ou se recusa a obedecer regras ou pedidos da figura de autoridade. Ou seja, você viu que ali é questão de autoridade, né? Incomoda deliberadamente outras pessoas com frequência, ou seja, não deixa outra pessoa em paz, ela tá precisando fazer alguma coisa e essa criança não deixa ela em paz, fica perturbando, e você fala e ela fica em cima. E frequentemente ela culpa os outros por seus erros e comportamentos. O terceiro eixo, que é aquele da índole vingativa, ele só tem uma característica, que é ele foi malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Malvado ou vingativo, faz alguma maldade com outra criança, né? Que a criança talvez não goste, né? Se vinga, talvez a criança fez alguma coisa com ele, ele vai lá e se vinga de uma maneira que não é legal. Então, para diagnosticar, o que precisa? De duração de pelo menos 6 meses dos sintomas, pelo menos 4 sintomas de qualquer das 3 categorias citadas, e tem que ser exibido com pelo menos um indivíduo que não seja o irmão. Então, feito o diagnóstico, o próximo passo é delinear o tratamento a ser realizado. Vamos a ele. Então, o tratamento, como nas outras psicopatologias, ela é multidisciplinar. Por quê? Porque ela envolve vários especialistas, vários profissionais para lidar com essa situação. Primeiro, medicamentoso. É bom ressaltar que o medicamento ele não cabe em todos os casos. Tem casos que apenas com uma psicoterapia, uma orientação resolve. Mas tem casos mais graves que precisa de medicamento para dar uma regulada aí no humor. Como eu já disse, a psicoterapia para diminuir o negativismo e modificar as habilidades de comunicação e as habilidades sociais. E também tem a psicoeducação, que é informar e orientar os pais e familiares sobre o diagnóstico, tratamento e sintomas. Então, você tem que informar os pais, porque os pais passem a conhecer esse transtorno, passem a saber do que se trata esse transtorno, para poder também estar ajudando o seu filho. E além do medicamento, da psicoterapia e da psicoeducação, também tem suporte escolar, que o professor deve estar sabendo o que está ocorrendo com a criança, pelos seus pais, né? E por orientação médica, e poder ter um bom diálogo com essa criança, ter uma abertura para que essa criança tenha um apoio, tá certo? Então, assim, ó, quando se fala em psicoterapia, eu vou falar uma coisa antes do que eu ia falar. Muitas dessas psicopatologias infantis, o que os autores recomendam? Psicoterapia cognitivo-comportamental, porque vai treinar. Olha, gente, eu não entendo muito bem dessa terapia, para falar a verdade. Só que assim, eu sigo a abordagem psicanalítica. E eu acho que, eu tenho certeza que a psicanálise dá conta também dessas psicopatologias infantis, né? Que a psicanálise, ela não
não usa o treino, né? Não usa treinar a criança, treinar o adulto, né? Para determinada situação. Ela trabalha a partir do inconsciente, né? Da questão da falta, né? Então, por que a criança tá apresentando esse comportamento? Então, ela vai lá, né, nos primórdios, né, na raiz do problema, para ela ir sabendo a causa e aprendendo a lidar com isso. Agora, o treino, ele já é uma coisa assim mais consciente, né? Você já tem que estar bem consciente do que você está fazendo. Mas eu acredito que todas as abordagens deem conta. É que a TCC ela é uma abordagem mais rápida, né? Eu acho, não sei também. Não posso falar, não posso me adentrar nesse tema. Então, assim, falando de psicoterapia, né? O tratamento para o transtorno positivo desafiador é baseado em muitos fatores, incluindo a idade do paciente, a gravidade dos sintomas e a capacidade do paciente e dos pais de se engajarem em terapias específicas. O tratamento geralmente consiste de uma combinação de psicoterapia e medicamentos. A psicoterapia é uma espécie de aconselhamento que, utilizando-se de técnicas psicológicas específicas, ajuda progressivamente a criança ou adolescente a desenvolver formas mais eficazes para expressar e controlar a raiva. Uma técnica terapêutica especializada, chamada de treinamento de pais, que é o manejo parental, ensina aos pais e cuidadores maneiras de alterar de forma positiva o comportamento agressivo ou inadequado, em casa ou em outros contextos. Vamos lá assistir mais um vídeo, que esse médico aqui também, ele é um neuropediatra, muito bom, né? Eles são muito breves, esses vídeos, e eu gosto muito. Vamos lá, querido. Quando se fala em tratamento do TOD, do transtorno opositor desafiador, nós temos dois tipos de pais. Aqueles que não querem dar medicamentos de forma alguma e aqueles que querem só dar medicamentos. E aí a gente tem que ter um equilíbrio, porque algumas crianças realmente não vão precisar de medicamento, mas precisarão de tratamento, com terapeuta, com apoio da escola, com reorganização parental. Outras crianças vão precisar do medicamento. E é nessa que é mais importante, porque essas crianças não darão conta só com medicamento. Ou seja, mesmo com medicamento, essas crianças precisam do apoio da escola, da família, dos terapeutas. Então, né, como eu falei, muitas vezes não precisa do medicamento, mas quando mesmo precisando do medicamento, ela não vai dar conta sem uma psicoterapia, né? É importante o processo de psicoterapia, seja de qual abordagem for. Quero voltar aqui o filtro bonitinho que eu tava, porque aqui. Ai, meu Deus. Olha eu aqui. Então, voltamos, né? Então, tá bom. Já entendi que se realiza o diagnóstico baseado na periodicidade dos sintomas. Já entendi do tratamento, que envolve psicoterapia, orientação parental, em alguns casos o medicamento. Mas tá bom. Se eu tiver, assim, durante esse tempo, fazendo tudo direitinho, né? Tô lá, a sua dúvida deveria ser assim. Tá bom, tô fazendo tudo direitinho, conforme o protocolo manda, mas e quando meu filho tiver esses ataques de agressividade? Como que eu devo lidar com ele? Então, gente, a gente deve lidar de uma maneira, assim, mais tranquila com ele. Ó, a gente tem que mostrar que os pais estão falando a mesma língua, né? Que os pais se entendem, que os pais colocam as mesmas regras, estabelecem os mesmos limites, estabelecem as mesmas ordens.
E isso tem que estar presente também mesmo quando os pais são separados, embora na maioria dos casos isso fique quase impossível de ocorrer, não é verdade? E na escola também. Na escola, a escola tem que ser orientada para que sigam as mesmas ideias e instruções dos pais. Os pais, eles devem ser claros e objetivos com os filhos, ou seja, eles têm que ser direto, claro, objetivo ao dar as ordens e estabelecer as regras. Eles não podem ficar inventando cada hora uma regra, cada hora um limite. Tem que ser, a regra tal, o limite é tal. Nada de ficar muito cada hora inventando uma regra, porque também senão a criança vai acabar não sentindo segurança na organização familiar. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Os adultos servem de modelo para as crianças, pois repetem o comportamento dos pais. E também fazer elogios com frequência, sempre que possível. Ressalte a sua parte positiva, os seus valores, né? Não desvalorize na frente dos outros, mesmo quando ele fizer ter um comportamento inadequado, procurar entender o motivo, né? Procurar esperar ele se acalmar para conversar, para elogiar, para compreender o que o levou a ter tal postura no contexto. Tem o médico aqui desse Neurosaber também, eu vou pôr o videozinho, né? Porque ele resume muito bem essa ideia de como lidar com a criança que tem TOD. Olá, sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil e palestrante da Neurosaber. Venho aqui falar de novo com você sobre um assunto muito importante. Como lidar com crianças e adolescentes que apresentam transtorno positivo desafiador na escola. Esse é um assunto muito procurado por todas as pessoas que trabalham na escola e por famílias que querem tentar entender o que fazer em casa também. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, perceber na criança as maiores dificuldades que ela tem, as maiores manifestações opositoras e desafiadoras. O que a contraria muito? Para isso, você precisa conhecer muito bem o seu aluno, saber do que ele gosta, saber do seu perfil comportamental, conhecer a família desse aluno, para você entender como ele é em casa, como o pai e a mãe normalmente o conduzem e conseguem fazer com que ele siga regras, como que os pais normalmente convencem ou motivam essa criança para ela realmente cumprir tarefas, regras e rotinas de casa. Essa conversa, gente, entre você, professora, e os pais é uma conversa essencial e deve ser marcada logo de cara, logo de início, no ano letivo. Segundo ponto importante, na hora que essa criança estiver com muita raiva, que ela estiver naquela fase real de agressividade verbal ou agressividade física porque ela foi contrariada e ela não consegue tolerar isso, deixa a raiva passar. Apenas contenha, apenas ajude essa criança, fique do lado dela, deixe ela terminar de manifestar essa raiva que ela não controla. A partir do momento que ela estiver calma, uma meia hora depois, uns 40 minutos depois, vai lá, senta e conversa com essa criança. Coloque para ela o que aconteceu, coloque para ela que fazer de outra forma, buscar outros caminhos vai ser vantajoso para ela. E ela vai conseguir muito mais da escola e dos seus amiguinhos. Terceira dica muito importante para você. Perceber se essa criança positivo desafiadora apresenta ou não 3 transtornos que são muito comuns se associarem ao transtorno positivo desafiador. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar e transtorno do espectro autista. Essa criança pode ter transtorno positivo desafiador porque ela apresenta 1 ou 2 desses 3 transtornos. E se a gente não identificar isso, o tratamento fica incompleto.
deixa essa criança solta, como se ela pudesse fazer o que quer na hora que quer. Se o professor desde cedo, de forma motivadora, e usando também as crianças para fazerem um controle social onde todo mundo vai ter que seguir essas regras e rotinas, mesmo sendo opositor ou desafiador, essa criança vai ter uma pressão social para controlar regras e rotinas. E para se controlar também. Não é verdade? Muito bem. Gostaram desse conteúdo? Gostaram de tudo isso? Leve aí para sua vida e fique com a gente no nosso canal no YouTube. Um grande abraço. Então, vocês viram as dicas aí que esse pediatra deu, né? Muito importantes para lidar com uma criança que tem o TOD, o transtorno positivo desafiador. Então, vamos seguindo aqui com a nossa live. Então, agora chegou a hora das perguntas e respostas, que foram algumas dúvidas que eu levantei durante o meu estudo a respeito desse transtorno. Eu acho que muitas pessoas também teriam esse tipo de dúvida. Uma delas é assim: qual que é a diferença entre o TOD e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O TDAH, o que ele diz? Constantemente ou facilmente distraído, aparente esquecimento frequente, dificuldade em organizar tarefas, manutenção ou conversação excessivas, impulsividade e baixo rendimento escolar. Então, você vê que são comportamentos mais impulsivos, ou distraídos, né? No caso do déficit de atenção, uma criança mais distraída. No déficit, na questão da hiperatividade, uma criança mais impulsiva, mais hiperativa, né? E no caso do TOD, o que elas apresentam? Mais a questão dos questionamentos de regras, a desobediência, a hostilidade, não aceita, como é que fala? Não aceita que cometeu erro, né? Coloca a culpa nos outros. Então, você vê que é um comportamento mais hostil, mais agressivo, com terceiro. E no TDAH, você vê que é um comportamento, mesmo que mais agitado, mais distraído, você vê que é um comportamento mais introjetado, mais para a própria criança. Quem sofre mais? Nos dois, a criança sofre mais, só que um ela libera, no outro ela segura, né? Mesmo ela sendo impulsiva, quando ela é impulsiva, ela não prejudica o outro, ela acaba se prejudicando, né? Nessa impulsividade. Aí tem uma outra pergunta. Como diferenciar a birra do TOD, o transtorno positivo desafiador? A birra, primeiro, para saber, a birra ela é um comportamento imaturo, é transitório nas crianças. É quando a criança ela procura, ela não sabe como expressar um sentimento, ela não sabe como expressar uma frustração e ela acaba fazendo a birra. Então, e a birra ela ocorre normalmente na criança a partir dos 10 meses e pode perdurar até os 4 anos. Provavelmente antes disso essa birra já vai estar diminuindo. No entanto, o TOD é diferente da birra porque o TOD ele é um comportamento irritável, de oposição, que questiona o tempo todo, que é agressivo o tempo todo, com ou sem motivo, ele passa a irritar os outros, né? É uma criança sem regras, ela é sempre do contra, está sempre testando o limite das pessoas e ela não se importa com o sentimento dos outros. E como eu disse, o TOD, ele começa a aparecer nas crianças a partir dos 4 anos, que é quando se encerra essa fase da birra,
né? Interessante isso. Então, a birra, ela é um comportamento transitório. Ela ocorre, vamos supor, a criança quer uma coisa, você não dá. Nessa idade, dos 10 meses aos 4 anos, você não dá, ela chora, ela grita, ela esperneia, né? Isso daí é a birra, só que acontece e para. Já na criança que tem o transtorno opositivo desafiador, o que ocorre? Ela está sempre instigando. Ela faz birra, ela é agressiva, ela irrita, ela é hostil, desdenha dos outros, enfrenta as pessoas de autoridade, né? Ela não respeita o adulto. Então, é um comportamento constante, tá certo? Outra questão. As crianças com transtorno positivo desafiador podem se recuperar? Então, como todas as psicopatologias que a gente já tratou aqui, essa questão é muito relativa. Por quê? Tem alguns casos mais brandos, mais leves, que se ocorrer o tratamento o quanto antes, o mais cedo possível, assim que diagnosticado, é possível que sim, né, que ocorra a recuperação dessa criança ou até o amadurecimento dessa criança, quando crescer, ela passe a lidar melhor com essa situação, desses comportamentos, porque foi um transtorno leve, que foi tratado no tempo adequado, então ela consegue traçar um caminho legal aí. Agora, vamos supor que seja um transtorno mais severo, mais grave, né? Lógico que eu tô pegando os extremos, e o severo, mais grave, normalmente precisa de medicamento. Aí vai depender de cada caso, né? Porque se for severo e grave e não tiver tratamento, bom, mesmo no leve ou no grave, se não tiver tratamento, dificilmente a recuperação ocorre. Agora, no grave, deixa eu ver aqui. Atender as coisas. E no grave, ela precisa de um tratamento de orientação medicamentoso, psicoterapia, orientação de pais. Os pais devem estar abertos para essa criança, né? Então, é uma conduta mais rígida. Aí já é um pouco mais difícil a recuperação, mas também não é impossível, uma vez que a gente está trabalhando no comportamento. Se a gente trabalha esse comportamento adequadamente, ou ela se recupera, ou ela aprende a lidar com esse tipo de comportamento de uma maneira saudável, que isso leve ela a ter comportamentos adequados, que se comporte de maneira legal, né, na frente dos outros, ou até se beneficiando com isso de alguma maneira. Se ela tem esse tipo de comportamento opositor, o que isso pode beneficiar, pode trazer para ela futuramente? Se for um opositor ruim, pode trazer coisas ruins, ela não vai saber lidar com isso futuramente. Às vezes, esse opositor pode trazer frutos. O que pode acontecer? Por ela ser tão opositora, ela levar a querer conhecer melhor as coisas, não aceitar tanto o que vem, né? Então, ela usa isso como uma base para conhecer mais, ou se realmente é aquilo que ela escutou, ela vai se aprofundar mais naquele assunto. Essa é uma maneira boa, né, de estar aprendendo a lidar com esse tipo de comportamento. Crianças com TOD que apresentam TDAH precisam de avaliação e tratamento com profissionais da área da saúde mental. Bom, isso daí a gente já tinha conversado um pouquinho, né? Então, conclusão. O que é o TOD? Ele é um transtorno psiquiátrico que surge normalmente a partir dos 4 anos. É mais comum em meninos. Os fatores de risco são internos, ambientais e genéticos. Alguns dos sintomas: não assumem riscos, são agressivos, irritáveis e hostis. O diagnóstico é realizado por entrevista e observação familiar.
Tratamento medicamentoso, psicoterapia, orientação familiar e escolar. Dicas: os pais devem falar a mesma língua, colocar regras comuns, elogiar a criança, servir de exemplo. Com relação à diferença do TOD e TDAH, a gente já observou que existe. A birra e o TOD também são diferentes. A birra é um comportamento mais transitório, o TOD é um comportamento mais constante. E a recuperação depende de cada caso. Eu vou citar um trecho aqui de um artigo que eu peguei no jornal da USP, que diz assim, eu achei muito legal assim e coloquei aqui no slide. A terapia familiar pode ser usada para ajudar a melhorar as interações familiares e a comunicação entre os membros da família. Uma técnica terapêutica especializada, chamada de treinamento de pais ou manejo parental, ensina aos pais e cuidadores maneiras de alterar de forma positiva o comportamento agressivo ou inadequado da criança ou adolescente em casa e em outros contextos. Embora não haja medicamento aprovado para o tratamento de transtorno positivo desafiador, vários medicamentos podem ser usados para tratar alguns sintomas mais graves, como, por exemplo, a agressividade, ou tratar outros transtornos mentais que podem estar presentes, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou a depressão. O paciente com transtorno positivo desafiador pode enfrentar rejeição por parte de outras crianças e de adultos por causa de sua falta de habilidade social, seu comportamento agressivo, sua irritabilidade fácil e sua dificuldade em lidar com contrariedades. Sem tratamento, uma criança com transtorno positivo desafiador tem uma chance maior de desenvolver um distúrbio comportamental mais grave, chamado de transtorno de conduta, o que eu já falei no começo, né? Assim, agir sobre os sintomas quando eles aparecem pela primeira vez pode minimizar o sofrimento para o paciente e para a família, além de evitar problemas associados ao transtorno. Além disso, fornecer carinho, apoio, ambiente familiar consistente e equilíbrio entre amor e disciplina ajuda a reduzir os episódios de comportamento desafiador. Então, diante de tudo isso que eu li, o que a gente conclui, né? Que é preciso ter paciência, que é preciso ter carinho, que é preciso ter compreensão, que é preciso ter apoio, né? Dentro da família, para que tudo isso seja superado, né? Para que tudo isso, se não curado, pelo menos que saiba lidar da melhor forma possível com esse tipo de comportamento, não é verdade? Trazendo paz para a família, alívio, tanto para a criança, quanto para os pais, quanto para os irmãos, quanto para a escola. Porque assim como os pais estão sofrendo, essas crianças que apresentam esse tipo de transtorno também sofrem. Né? Os pais, por não saberem como lidar muitas vezes com essa situação, e as crianças por não saber expressar o que está ocorrendo com elas. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de situação, porque quando tratado, quando criança, a possibilidade de recuperação é muito maior. Então, eu gostaria que vocês vissem uma imagem, e aí a gente encerra o vídeo, tá certo? Ó, essa imagem está dizendo assim, ó, eu que pus essa frase. Sempre há um horizonte para cada dificuldade para a qual não vemos saída, mas sempre existe uma solução. Não devemos desistir dos nossos filhos nunca. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que sempre tem uma solução. Por mais difícil que seja, por mais demorado que seja, por mais problemas que a gente encontre pela frente, a gente não deve desistir nunca dos nossos filhos,
porque eles precisam do nosso apoio, do nosso carinho, seja em qual situação for. Então, gente, eu me despeço por aqui de vocês com essa imagem que eu achei muito linda, né? Que nem tudo é perfeito, mas podemos fazer o melhor possível, não é verdade? Então, até a próxima semana, que eu vou trazer o tema psicólogo infantil, o que faz? Tá ok? Um beijão e até a próxima live. Ah, esqueci. Amanhã tem uma live sobre a CVV, em que teremos 6 participantes. Um deles sou eu. Eu vou postar aqui no Instagram. Vou divulgar, né? Que vai ser super legal, com o intuito de preservação da vida e não ao suicídio. Tá ok? Um beijão para vocês e até logo.